Meu nome é Camila, e quando eu estava crescendo, a diferença entre mim e minha irmã gêmea Ana era como a diferença entre o sol e a lua. Ana era uma garota de ouro radiante, sempre no centro das atenções, irradiando aquela rara mistura de graça e perfeição que o mundo inteiro parecia estar buscando. Seu sorriso atraía olhares, ela caminhava pela vida com confiança descontraída, como se soubesse desde o nascimento todas as respostas para perguntas que eu nem tive tempo de fazer. Eu era o outro polo, o oposto de seu brilho, como uma sombra seguindo a luz, mas nunca alcançando a. Nossa família parecia se dividir em duas, tornando-se um teatro de constantes comparações. Meu pai, professor universitário, sempre foi um homem de livros. Sua vida girava em torno de palestras, pesquisas e volumes eternos, que ele guardava como relíquias sagradas. Ele costumava passar horas em seu escritório, imerso em outro trabalho acadêmico, deixando-nos apenas ecos de seu mundo. Mamãe, ao contrário, era o epítome da lareira. Ela sempre tentava criar a imagem perfeita da família. Sua imagem meticulosamente afiada de mãe e dona de casa era inabalável. Desde cedo, ela nos inspirou que o mais importante é seguir seu exemplo, ser gentil, bem arrumada, sempre pronta para desempenhar as tarefas domésticas e o mais importante, olhar e se comportar de forma a não lançar sombra sobre o retrato de família ideal. Mas minha natureza não se encaixava nesse padrão. Desde que me lembro, o lar tem sido um lugar para mim, mais como uma sessão interminável de críticas. Eu não me encaixava nas expectativas deles, nesse plano de família ideal. Usava camisetas com imagens de bandas de rock, ouvia música com fones de ouvido, tentando me proteger do mundo exterior e, mais do que tudo, adorava ficar longe. Todas as manhãs eu podia sentir o olhar de decepção da minha mãe quando eu saía para a cozinha para o café da manhã com fones de ouvido nos meus ouvidos. Camila, por que você não pode ser como sua irmã? Essa frase se tornou o refrão de suas infindáveis censuras, soando contra o pano de fundo do tilintar dos pratos e dos passos tranquilos de Ana, que sempre parece a personificação dos sonhos de sua mãe. Ana sempre brilhava como uma estrela, seu brilho era tão deslumbrante que qualquer pessoa por perto parecia fraca. Num sábado, especialmente cansativo e sobrecarregado de obrigações, nossa família se preparava para um dos eventos escolares de meu pai, uma festa na qual, como sempre, tínhamos que estar perfeitos. Parecia-me que estava me afogando na rotina desses passeios em família que meu pai e minha mãe consideravam obrigatórios, como se fossem rituais confirmando nosso status. Resolvi me rebelar da forma mais insignificante, mas importante para mim. Apliquei delineador escuro, calcei sapatos pretos que claramente não correspondiam ao dress code da família e com um look determinado fui para a escada. Você não vai sair assim? A voz da minha mãe, cheia de indignação, me parou no meio. Seu olhar estava fixo em meus sapatos, como se eu tivesse arrastado sujeira da rua para sua casa perfeitamente limpa neles. Eu apenas dei de ombros, na minha maneira defensiva usual. Essa foi minha resposta padrão às críticas dela. Mais uma vez, um longo suspiro cheio de decepção que falou mais palavras. Eu fui a principal decepção para ela neste mundo imaculado. Por favor, Camila, só desta vez, você poderia pelo menos tentar se encaixar um pouco na nossa imagem? Finja que somos a família perfeita. Sua voz ficou um pouco mais suave, como se estivesse pedindo um grande sacrifício. Mas estou cansado dessa eterna pretensão. Não se trata de fingir, trata-se de mostrar respeito por seu pai. Ela tentou mudar de tática, mas sua voz assumiu aquele tom frio e determinado que sempre significou que ela insistia por conta própria. Naquele momento, os passos de Ana podiam ser ouvidos no corredor, seus calcanhares batendo um ritmo claro no chão de madeira polida, como um juiz se aproximando da sentença. Mamãe está certa, Camila, disse ela, olhando para mim brevemente e jogando o cabelo perfeito e bem cuidado por cima do ombro. Não é tão difícil parecer decente. Por que você sempre tem que complicar as coisas? Ana retrocei, sentindo meu rosto se inflamar de raiva. As palavras saíram com uma força inesperada, e não consegui detê-las. Talvez porque eu não queira ser seu clone, as palavras escaparam dos meus lábios antes que eu tivesse tempo de pensar nas consequências. Eu odiava esses argumentos, odiava ser comparada a ela, a essa versão perfeita e inatingível de quem meus pais achavam que eu deveria ser. Mas, acima de tudo, eu odiava me sentir um estranho em minha própria casa, como se minha existência aqui fosse apenas um erro irritante em um elaborado esquema familiar. Papai apareceu ao pé da escada com as sobrancelhas franzidas, e havia aquele olhar em seus olhos que sempre me fazia sentir pequena e culpada, como se eu tivesse feito algo errado de novo. Ele não levantou a voz, nunca gritou, mas suas palavras eram claras e firmes como uma frase. Camila vai trocar de roupa.
Saímos daqui a 10 minutos. Seu tom não deixou espaço para discussão. Não havia fúria em seus olhos, mas aquela fria decepção foi o suficiente para me mandar de volta para o meu quarto. Subi lentamente as escadas, sentindo que cada tentativa que fazia de ser eu mesma estava sendo esmagada novamente pelo peso inabalável de suas expectativas. Na sala tirei meus sapatos favoritos e os substituí por sapatilhas comuns, que, ao que me parecia, personificavam uma versão rendida de mim mesma. Limpei metade do delineador escuro dos olhos, deixando apenas vestígios de sombra, como lembrança de que estava pronta para lutar, mas como sempre perdi. Quando estávamos indo para a festa, o carro estava cheio de um silêncio tenso, quebrado apenas pela música clássica, que papai sempre ligava para se acalmar. Sentei-me olhando pela janela, observando as árvores do lado de fora da janela passarem correndo por nós, suas copas verdes parecendo distantes e inacessíveis. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesma: um dia vou viver do jeito que quero. Um dia estarei livre dessas expectativas sufocantes, dessas correntes invisíveis que me prenderam por tanto tempo. O único lugar na casa onde eu podia sentir pelo menos uma gota de liberdade era o meu quarto. 4 paredes cobertas de esboços e cartazes musicais eram meu único refúgio. Ao contrário do resto da casa, mergulhado no gosto dos meus pais, o quarto era meu próprio mundo, meu cantinho de rebeldia. Aqui eu poderia fingir que estava em algum lugar longe desta casa, onde não fosse assombrado pelas sombras das obrigações familiares. Uma noite, quando eu estava imerso na música, tentando me perder na playlist das minhas bandas favoritas, houve uma batida na porta. Eu sabia que não era a Ana. Ela não teria batido, ela teria simplesmente entrado sem perguntar. Era o papai. Ele entrou na sala com o rosto congelado na carranca familiar com que entrava em todas as conversas a meu respeito. Camila, abaixe esse barulho, sua voz soava como sempre fazia quando ele tentava ficar calmo, mas não conseguia. E por que você não estudou com Ana hoje? Você sabe que tem exames chegando. Peguei um fone de ouvido e encontrei seu olhar, tentando não trair a irritação na minha voz. Estou estudando, pai. Só que não com Ana. Estudo melhor sozinho. Ele balançou a cabeça, sua descrença era óbvia. Ele nunca acreditou em minhas palavras, como se meus desejos não pudessem existir separados do sistema em que Ana vivia. Você conhece as regras. Sua irmã tira boas notas e você deve fazer o mesmo. Não entendo por que você sempre complica as coisas, disse ele, e suas palavras foram como um eco de censura sem fim. Não é uma complicação, murmurei, tentando evitar que meus sentimentos explodissem. Só não entendo por que tenho que fazer tudo do jeito que a Ana faz. Por que não consigo estudar do meu jeito? Ele ignorou minha pergunta como se eu não tivesse perguntado. Em vez disso, ele continuou. E também seus amigos. Eu vi você com eles no café ontem. Eu não acho que eles tenham uma boa influência em você. Talvez você deva fazer amizade com os amigos de Ana? Minha irritação se acendeu novamente como um incêndio extinto por um longo tempo, mas pronto para um novo surto. Uma influência adequada para quê? Para você? Por que estão discutindo economia e fingindo gostar de exceções chatas na universidade? Papai não teve tempo de responder, porque naquele momento mamãe apareceu na porta. Sua voz era aguda como um chicote. Seu pai tem razão, Camila. Essas meninas vêm de boas famílias. Eles sabem se comportar. Esse é o tipo de amigos que você deve querer. Fiquei na frente dos dois, me sentindo preso entre 2 paredes que me pressionavam de cada lado. E se eu não quiser que meus amigos sejam escolhidos para mim? E se eu quiser escolher o que aprender? Ou mesmo quem ser? O olhar da mamãe escureceu, sua voz tornou-se aguda como um vento gelado. Chega, Camila. Você sabe que o seu futuro está ligado à universidade. Seu pai já cuidou disso. E depois de se formar, você precisará começar a pensar em se estabelecer. Já discutimos isso. Acalme-se. A palavra pairava no ar como uma sentença perpétua, da qual é impossível escapar. Carregava a fria certeza de que eu tinha que viver à altura de ser esposa de alguém como Ana. Foi tudo que minha mãe viu para mim. Tudo que ela poderia esperar. Seu rosto suavizou um pouco, como se ela estivesse se preparando para uma conversa mais suave, mas sua voz permaneceu firme e inabalável. Nós só queremos que você tire o melhor da vida, Camila. Siga o caminho que escolhemos para você. Ele lhe dará uma vida boa. Uma vida boa, repeti, quase sentindo na língua a amarga ironia daquelas palavras. A vida boa, mas de quem exatamente? Eu sabia a resposta, embora ninguém a tivesse expressado. Era a versão deles da vida boa, a ideia de como as coisas deveriam ser. Eles não viram necessidade de discussão, os planos já haviam sido traçados e Ana os seguiu perfeitamente, como um mecanismo bem lubrificado.
Ana e eu sempre fomos como dois lados da mesma moeda. Sempre juntos, mas nunca na mesma página. As diferenças entre nós se tornaram especialmente óbvias quando entramos na universidade onde papai lecionava. Ana se lançou ao estudo da gestão empresarial, fazendo as perguntas certas nas palestras, encantando os professores com seu zelo e inteligência. Ela era como uma criança de ouro que sempre sabia o que dizer, quando dizer e como agradar. Seguia o mesmo programa, como se estivesse em um caminho sinuoso que não me convinha. Tudo parecia fora do lugar, como se eu tivesse colocado meus sapatos no pé errado. Estranho, desconfortável e simples. Errado. Eu sentia isso todos os dias enquanto caminhava pelo campus da universidade, me perdendo entre os muitos rostos de estudantes, escondendo minhas dúvidas sob fones de ouvido e fadiga inexprimível. Certa tarde, eu estava sentado na biblioteca, imerso em uma montanha de livros didáticos. Ana sentou-se ao lado dela, desdobrando suas anotações perfeitamente organizadas, coloridas com marcadores de todas as cores do arco-íris, como se estudar não fosse apenas um dever, mas o trabalho de sua vida. Ela me deu um rápido olhar, seu sorriso era brilhante como sempre, mas sua voz era insistente, como uma melodia calma, mas insistente. Ei, Camila, você vem para o grupo de estudos hoje à noite? O professor Hall disse que entraria, seria útil mostrarmos a cara. A voz dela soou tão casual, como se fosse uma coisa natural. Olhei para ela, sentindo suas expectativas pesando em mim. Não respondi com o coração pesado. Acho que isso não é para mim. Ana franziu a testa, suas mãos congelaram sobre os livros, batendo na mesa com um baque surdo, como uma expressão indistinta de seu descontentamento. Não é que essa seja a sua cena, Camila. A questão é causar a impressão certa. Seu tom era calmo, mas instrutivo. Você precisa começar a levar isso a sério. Terminaremos em breve. Dei de ombros, encarando minhas anotações. Estou levando isso a sério, Ana. Só que não como você. E não me incomoda tanto a ponto de fingir. Ana olhou para seus livros didáticos perfeitamente marcados e notas codificadas por cores. Sua voz ficou mais suave, mas havia aço em seus olhos. Às vezes você tem que jogar um jogo, Camila. Isso faz parte do sucesso. Você acha que eu gosto? Todos esses grupos de estudo, essas palestras estúpidas? Ela gesticulou em direção aos seus livros. Não é sobre o que você gosta. É sobre o que precisa ser feito. Balancei a cabeça, sentindo a cadeira render embaixo de mim enquanto me afastava um pouco. Talvez eu esteja cansado de fazer o que todo mundo acha necessário. Já pensou nisso? Sua voz suavizou por um momento, como se ela estivesse realmente tentando me entender, mas havia determinação de aço em seu olhar. Camila, só estou tentando ficar de olho em você. Papai nem sempre estará lá para resolver as coisas. O que você fará se continuar afastando todos ao seu redor? Virei as costas, sentindo minha irritação crescer. Havia muita resistência dentro de mim, um desejo de sair dessa rota definida, mas tudo parecia inútil naquele momento. Talvez eu resolva sozinha, Ana. Talvez eu não tenha que seguir o plano do papai. Sua decepção era quase palpável, mas ela suspirou de qualquer maneira com um tipo de calma que é única para ela. Faça o seu melhor por mim, Camila, se não por você. Apareça hoje à noite. Fale com o professor Hall. Não vai te matar. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela, vendo não apenas uma irmã perfeita, mas alguém que realmente, à sua maneira, tentou cuidar de mim. Tudo bem, murmurei, tentando não ser muito submissa. Vou pensar nisso. Obrigada, seu sorriso era quente, como um raio de sol da primavera que pode derreter o gelo, mas permaneceu algo um pouco fora de alcance. Sabe, pode não ser tão ruim assim. Você pode até encontrar algo interessante nele se der uma chance. Eu sorri, escondendo minha descrença. Duvido. Mas eu sabia que tinha perdido essa rodada. Eu vou ouvir outra discussão chata. Acena nos momentos certos. Só passaram algumas horas. Ficava me dizendo, como isso pode ser ruim? Mas, surpreendentemente, a noite não foi tão terrível quanto eu esperava. O professor Hall acabou sendo muito mais interessante do que em suas palestras do pódio, quando sua voz soava muito acadêmica e desapegada. Em uma conversa animada, ele se mostrou diferente. Uma mente animada, humor e insight inesperado tornaram a conversa fascinante. Eu até fiz uma pergunta. Não sei de onde veio a coragem. E Ana me deu um olhar chocado, mas satisfeito. Estávamos voltando para o dormitório tarde da noite, e ela me deu um empurrãozinho na lateral e sorriu. Veja, não é tão assustador assim, é? Mas essa sensação frágil de um momento comum não durou muito. Alguns meses depois, Ana nos apresentou seu noivo, um advogado de sucesso que era 10 anos mais velho que ela e já havia conquistado a reputação de profissional confiável e promissor.
Seus pais ficaram encantados, como se Ana tivesse acabado de ganhar um prêmio de prestígio. Eles a elogiaram por sua sabedoria e pela escolha certa, admirando que ela tivesse encontrado exatamente o que sempre sonharam para nós dois. Um dia no jantar, meu pai me olhou longamente e após uma pausa disse: "Agora é a sua vez, Camila, de encontrar alguém adequado." Suas palavras soaram como uma dica silenciosa, mas pesada, de que meu tempo estava se esgotando. Minha mãe, como sempre, o apoiou com entusiasmo, como se já imaginasse meu futuro casamento, como um novo projeto para sua vida perfeitamente organizado. Lembro-me de olhar para o meu prato, sentindo as paredes se fechando lentamente ao meu redor, como se eu estivesse encurralado. Cada palavra, cada recomendação parecia mais um tijolo que meus pais colocaram, construindo um futuro para mim no qual eu não me via. Do casamento de Ana, que foi planejado pela minha mãe nos mínimos detalhes, começando pelos vestidos das madrinhas e terminando com arranjos florais demonstrando o gosto e o status perfeitos da nossa família, percebi que não é isso que eu quero para mim. Mamãe visitava Ana cada vez com mais frequência após o casamento, dava conselhos, fazia questão de que sua vida se desenvolvesse de acordo com o cenário pré-prescrito. Eu assisti isso e sabia de uma coisa: não queria que mais ninguém controlasse minha vida, como se acurtasse do plano de outra pessoa. Um dia eu estava andando pela rua, perdida em pensamentos sobre como evitar o futuro que meus pais imaginavam para mim. Meus passos foram sem pressa, quase mecânicos, até que ouvi um rugido profundo e poderoso de uma motocicleta se aproximando pela estrada. A curiosidade me fez olhar para cima. Naquele momento vi Jake, em uma jaqueta de couro com um olhar despreocupado e um sorriso despreocupado. Ele se aproximou e, gritando sobre o motor, disse facilmente: "Parece que você precisa de uma carona." Seus olhos brilhavam com um brilho brincalhão, e eu, já sentindo a tensão entre o familiar e o novo, hesitantemente olhei para trás, para a estrada que levava para casa. E então ela olhou para a mão estendida dele. "O que eu tenho a perder?" pensei. E antes que tivesse tempo de perceber suas palavras, ela disse: "Por que não?" Minha voz tremia com uma mistura de excitação e nervosismo, mas eu ainda subi no banco de trás de sua motocicleta. O vento me atingiu, soprando meu cabelo enquanto avançávamos. A velocidade e o barulho da estrada me envolveram, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma risada sincera sair do meu peito. Jake gritou algo sobre como ele queria me mostrar seu mundo, e eu instintivamente segurei mais forte, não querendo que esse momento acabasse. Paramos em uma pequena lanchonete nos arredores da cidade, onde os motociclistas costumavam ir. Havia algo simples e real nesse lugar, nada como os restaurantes que eu costumava ir com minha família. O cheiro de batatas fritas e carne frita estava no ar, e os sons de conversas alegres se misturavam com o barulho de pratos e o barulho de um rádio antigo. Jake me contou sobre sua vida como soldador, como ele adora trabalhar com as mãos e como as motocicletas se tornaram não apenas um hobby para ele, mas uma paixão para toda a vida. Ele falou sobre a liberdade das estradas e como nunca sabe o que o espera na próxima esquina. Suas palavras eram como uma brisa fresca, completamente diferente da vida contida e estruturada a que eu estava acostumado. Foi rude, mas surpreendentemente real. "Não tenha medo de viver assim", disse ele, sua voz se elevando acima do estrondo ao nosso redor. "Você está com medo?" Eu perguntei, sentindo algo dentro de mim despertar. "Não", respondeu ele, seus olhos se iluminando a cada palavra. "É emocionante. Você nunca sabe o que vai acontecer a seguir. Não é melhor do que planejar tudo para você?" Fiquei em silêncio, percebendo que ele estava certo. Nas semanas seguintes começamos a namorar em segredo. Toda vez que Jake vinha me buscar em sua moto, eu me sentia sendo levada para mais longe da vida que meus pais haviam planejado para mim, e mais perto do que eu realmente queria. Uma noite, enquanto assistíamos ao pôr do sol de um mirante isolado, Jake se virou para mim. Seu rosto estava iluminado pela luz suave do dia que passava, e havia algo mais em seus olhos do que apenas um prazer fugaz do momento. "Camila", disse ele baixinho, mas com profunda confiança em sua voz, "não vou fugir só. Vou me sentir vivo, para que cada momento conte. E com você." Ele fez uma pausa por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Com você, cada momento parece que vale alguma coisa." Meu coração começou a bater mais rápido, como se cada batida estivesse ecoando no meu peito. Eu me aconcheguei em Jake, sentindo o calor de seu corpo através de sua jaqueta de couro. Nunca me senti assim perto dele. Ele me deu o que eu estava perdendo toda a minha vida: uma sensação de liberdade, a oportunidade de ser eu mesmo, a oportunidade de escolher meu próprio caminho. "Você me dá uma sensação de liberdade, Jake", eu sussurrei, minha voz tremendo, mas havia sinceridade naquele tremor.
Jake sorriu, seu sorriso era tão calmo, confiante, como se soubesse que o caminho que estávamos juntos era o certo. Ele me puxou para mais perto dele, seus braços envoltos com força, mas suavemente em volta da minha cintura. Então não vamos voltar a uma existência simples, disse ele com a voz mais firme. Vamos viver essa vida do jeito que queremos, sem levar em conta o que os outros pensam. Já se passaram 6 meses desde que nos tornamos inseparáveis. Todos os dias com Jake era como uma vida inteira cheia de momentos brilhantes que eu só poderia sonhar uma vez. Era como estar imerso em outra realidade, onde cada dia era liberdade. Cada passeio em sua motocicleta era uma nova aventura. Cada noite sob as estrelas era um lembrete de como a vida pode ser maravilhosa quando você escolhe seu próprio caminho. Na noite em que ele me pediu em casamento, estávamos sentados sob o céu noturno, observando as estrelas. O som da motocicleta, que zumbia baixinho ao longe, se misturou ao leve farfalhar do vento. Minha mão estava na dele, e eu podia sentir seu calor se infiltrando em mim, me enchendo de uma sensação de calma e confiança. Quando Jake de repente se virou para mim e com o mesmo olhar sério que eu já tinha visto disse: Camila, quer casar comigo? Meu coração gritou sim, antes mesmo que eu pudesse responder em voz alta. Tudo parecia perfeito, como se o próprio universo estivesse nos abençoando. Mas havia um enorme obstáculo pairando sobre a nossa felicidade. Meus pais. Jake era tudo o que eles nunca aprovariam. Suas feições ásperas, seu espírito selvagem e livre, sua vida como soldador, simples, mas cheia de significado. Eu sabia que teria que enfrentar a condenação deles. E mesmo que o medo estivesse me devorando por dentro, amar Jake fortaleceu minha coragem. Tomei uma decisão, é hora de contar a eles. No dia em que trouxe Jake para casa, meu coração estava batendo tão rápido que parecia que ia pular do meu peito. Ele estava vestido como sempre, com colete de couro, camiseta preta, calça jeans rasgada e bandana. Eu gostei mais disso nele, ele nunca pediu desculpas por quem ele era. Estávamos andando pela entrada da casa dos meus pais, e eu já podia sentir o peso de seus olhares de desaprovação em mim assim que imaginei a reação deles. Quando entramos, o rosto da mamãe mudou imediatamente. Ela empalideceu, seus olhos se arregalaram em choque, e eu ouvi seu sussurro suave, quase imperceptível. Camila, que diabos é isso? Sua voz tremia de surpresa e incompreensão. A reação do papai foi ainda mais aguda. Suas palavras soaram como punhais afiados. Quem é esse e por que ele está vestido assim? Isto, em nossa casa. Senti um arrepio correr pelo meu corpo, mas respirando fundo, acalmei meus nervos e respondi com a maior firmeza possível. Mãe, pai, este é o Jake. Este é o homem que eu amo, e nós vamos nos casar. Havia um silêncio tão opressivo que podia ser sentido fisicamente. Então papai se virou para Jake, e houve uma zombaria indisfarçada em sua voz. Casar? E o que você faz da vida, jovem? Quais são suas qualificações? Jake não vacilou sob esse ataque. Ele respondeu calmamente, mas com firmeza. Sou soldador. Fiz vários cursos de especialização depois da escola. Eu trabalho duro e ganho uma vida honesta. Os rostos dos meus pais expressavam uma mistura de horror e incompreensão. Mamãe parecia que poderia desmaiar. Papai balançou a cabeça, sua raiva crescendo. Um soldador? Camila, isso não pode ser sério. Sua voz se inflamou de raiva. Você espera que abençoemos isso? Abrir mão do seu futuro por algum soldador? Senti meu coração apertar, mas minha determinação só ficou mais forte. Sim, porque ele me faz feliz, e isso não é o mais importante. Eu respondi, surpreso com a minha própria confiança. Papai não vacilou. Seu rosto ficou severo, sua voz soou como uma frase. Não podemos e não vamos apoiar isso. Se você o escolher, não fará parte dessa família. Meus olhos se iluminaram de dor, mas minha decisão foi definitiva. Jake apertou minha mão, me dando força. Então eu escolho Jake. Eu escolho a gente. Escolho a minha felicidade. Mamãe olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, e a mandíbula do papai estava cerrada com força. Se você sair com ele, não volte. Sua voz era fria como um vento gelado. Quando Jake e eu saímos da casa dos meus pais, meu coração estava imerso em um emaranhado de emoções. Alívio, dor, excitação e medo estavam entrelaçados em um só. O ar noturno parecia diferente, como se cada respiração que eu desse fosse o primeiro passo para uma nova vida. Quando finalmente paramos em um pequeno restaurante nos arredores da cidade, Jake se virou para mim. Seu rosto estava sério, havia uma pergunta sincera em seus olhos e seus lábios tremiam na tentativa de dizer o que ele estava segurando por dentro há muito tempo. Tem certeza, Camila? Ele falou devagar, quase em um sussurro, como se cada palavra tivesse sido pesada. Quero dizer, tem mesmo certeza?
Não haverá mais volta depois desta noite. Ele me olhava com tanta atenção, como se tentasse ler meus pensamentos, para ver o menor vislumbre de dúvida. Mas eu sabia que não havia uma única hesitação dentro de mim. Apertei sua mão, sentindo o calor de seus dedos, e assenti. Eu nunca tive tanta certeza de nada. Jake, respondi, minha voz firme, mas gentil. Estar com você parece certo. É o que eu tenho que fazer. Seu rosto se suavizou, e aquele sorriso imprudente, mas encantador, apareceu em seus lábios, que começou tudo quando nos conhecemos. Ok, então vamos fazer, disse ele levianamente, como se tivesse tomado a decisão de viver com essa confiança pelo resto da vida. Vamos começar nossa vida juntos aqui e agora. Encontramos uma pequena cabine no canto, onde reinava o silêncio e a semi-escuridão. A garçonete nos trouxe 2 cafés sem nem perguntar, como se soubesse que era exatamente disso que precisávamos. Olhei para o meu copo, observando o creme girar suavemente no líquido escuro, criando padrões bizarros, como se pronunciasse algo novo. Vamos precisar encontrar um lugar para ficar pelo menos por um tempo, eu disse pensativo, olhando para Jake, e acrescentou, apertando os olhos, e então talvez procurar um emprego. Jake olhou para mim com confiança, sua voz era prática, mas havia uma nota de otimismo nela. Tenho amigos que podem nos ajudar a começar. Não vai ser fácil, mas acho que podemos lidar com isso. Olhei para ele, sentindo a realidade do que havíamos começado lentamente se estabelecer em minha mente. Vai ser difícil. A vida que escolhemos não era mais simples, mas caminhamos por ela juntos. Suspirei baixinho, mais afirmando do que perguntando. Vai ser difícil, não vai? Jake estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos cobrindo os meus com tanto calor que minhas preocupações desapareceram por um momento. Talvez ele concordou, mas nós podemos lidar com isso. Passamos por muita coisa juntos e agora nada pode nos parar. Não pude deixar de rir, conto e sincero, foi um momento libertador quando todo o peso e medos deram lugar à alegria. Conversamos por horas nessa lanchonete, discutindo nossos planos, construindo sonhos que pareciam tão reais que eu já podia senti-los. Jake jogou fora ideias que me tiraram o fôlego. Todas as suas ideias foram ousadas, cheias de liberdade, e talvez um dia, realmente economizemos dinheiro suficiente para fazer uma viagem cross-country. Só nós, a estrada e os horizontes sem fim. Parece perfeito, disse eu, permitindo-me mergulhar nos sonhos que costumava temer. De volta à cidade, começamos a construir uma nova vida. Encontramos um pequeno apartamento na periferia, nada de especial, mas era nosso. Tinha tudo o que precisávamos: simplicidade, liberdade e uns aos outros. Jake conseguiu um emprego em uma garagem local, e eu consegui um emprego em uma lanchonete próxima. Era difícil, mas era a nossa vida, e todas as noites quando voltávamos para casa um para o outro, eu sentia que tínhamos tudo. Depois de alguns meses, decidimos que era hora de oficializar tudo. Tivemos uma pequena cerimônia onde apenas os mais próximos estavam presentes. Guardei no coração a esperança de que minha família aparecesse, que vissem o quanto eu estava feliz e perdoassem seus preconceitos. Mas as cadeiras que deixei para eles ficaram vazias. Não houve parabéns nem mensagens, apenas silêncio. E no entanto, apesar da dor de sua ausência, o dia foi mágico porque nos pertencia. Com o tempo me tornei incrivelmente próxima da mãe de Jake. Ela me acolheu de braços abertos, me chamando de filha, como se fechasse o vazio deixado pelos meus pais. Seu carinho e apoio me ajudaram a curar as feridas deixadas pela rejeição da minha família. E então, os negócios de Jake finalmente decolaram. Após treinamento adicional, ele se tornou um soldador subaquático certificado e sua renda cresceu para US$ 150 mil por ano. Essas mudanças mudaram nossas vidas. Compramos uma casa geminada em um bairro lindo, uma casa que eu nunca sonhei que seria capaz de morar. Comecei a trabalhar como despachante na empresa de Jake, e não era apenas um trabalho, era uma sensação de que eu estava apoiando a pessoa que amo e construindo o nosso futuro junto com ele. No fim de semana, fugimos da cidade em nossa motocicleta. Dirigimos por estradas sinuosas, aproveitando cada curva e cada momento. O vento no meu cabelo, o calor de Jake nas minhas costas. Esses foram os momentos que pareciam pura felicidade. Minha sogra, que mora perto, tornou-se visitante frequente em um desses dias, chegando enquanto Jake estava ocupado na garagem. Ela e eu sempre encontrávamos assuntos para conversar, fosse discutindo afazeres domésticos ou apenas trocando notícias. Naquele dia, como de costume, fiz café e nos sentamos à mesa da cozinha, mas algo estava errado. Havia preocupação no rosto da sogra, embora ela tentasse escondê-la atrás de um sorriso suave. Você já ouviu as últimas notícias? O que é? Ela perguntou, pegando a caneca como se fosse acalmá-la.
Sobre o escândalo na universidade. O professor parece estar envolvido em algo muito desagradável. Meu coração pulou uma batida e a ansiedade instantaneamente me envolveu. Tentei falar de maneira uniforme, mesmo com o estômago cerrado. Oh, sabe quem é? Perguntei, tentando manter a voz firme. A sogra balançou a cabeça, mas uma sombra congelou em seu rosto. Não, ela respondeu baixinho, evitando meu olhar. Não mencionaram o nome no rádio. Mas você sabe como é, se for verdade, vai sair em breve. Balancei a cabeça, suprimindo minha ansiedade crescente com dificuldade, e alcancei o controle remoto para ligar a TV. A tela se iluminou e logo uma reportagem especial sobre o escândalo apareceu no canal de notícias. E então, como eu temia, um rosto familiar apareceu na tela, o rosto do meu pai. O apresentador delineou as acusações contra ele em detalhes, e me pareceu que o mundo girava em torno de mim. Senti um nó frio na garganta, mal conseguia respirar. Desliguei a TV e lentamente afundei em uma cadeira, tentando digerir o que tinha ouvido. Minha mente estava correndo da descrença para a raiva e vice-versa. Como isso pode acontecer? O que vai acontecer agora? Naquele momento, Jake entrou na cozinha, enxugando as mãos com um pano depois do trabalho. Ele notou meu rosto, congelou por um momento e depois deu um passo em minha direção, preocupação claramente visível em seus olhos. O que se passa, querida? Sua voz era cheia de ansiedade, mas ao mesmo tempo suave, como se tivesse medo de perturbar meu frágil mundo. Engoli em seco, mal conseguindo encontrar as palavras. Este é meu pai, eu disse, quase inaudível. Ele foi acusado de perseguir um estudante. A expressão de Jake mudou em um piscar de olhos. Seu olhar ficou duro, seus olhos brilharam de raiva. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele estendeu a mão e cobriu minha mão com a dele. Seu toque deu calor e apoio. Sinto muito, Camila, disse ele, apertando minha mão. Esta é uma notícia difícil. Como você quer lidar com isso? Balancei a cabeça, me sentindo perdido. Não tenho certeza. Murmurei. O que posso fazer afinal? Não somos próximos, mal falei com ele depois que saí. Jake suspirou, sua voz ficando ainda mais suave, como se estivesse tentando me ajudar a me manter à tona neste oceano de dor e confusão. O que você precisar, estou aqui para você. Não precisamos descobrir tudo agora. Essas palavras se tornaram uma âncora no mar revolto de minhas emoções. Decidi que valia a pena esperar por enquanto para dar tempo de dissipar a névoa e ver como os acontecimentos se desenvolveriam. Não importava qual fosse o meu próximo passo, eu sabia que Jake estaria lá para mim, e essa era a confiança que eu precisava para enfrentar o futuro. A vida continuou como de costume, parecia que a ansiedade havia diminuído. No entanto, o mundo virou de cabeça para baixo novamente em um dia inesperado. Era uma tarde normal de trabalho quando ouvi um barulho no estacionamento. Olhei pela janela e senti meu sangue congelar nas veias. Havia um carro na minha frente que eu não via meus pais há muitos anos. Eles pareciam diferentes, o escândalo havia deixado sua marca. Minha mãe, visivelmente mais magra e mais velha, parecia uma sombra da mulher que já foi. Seu pai, severo e inabalável, agora parecia quebrado. Quando minha mãe me viu, ela imediatamente correu para me encontrar de braços abertos, como se nada tivesse acontecido, como se anos de dor e separação pudessem ser apagados com um único gesto. Mas não consegui responder. Meu coração disparava entre querer perdoar e rejeitar tudo o que havia acontecido. Em vez de abraçá-la, dei um passo para trás e encontrei conforto na mão de Jake, que apertou a minha em apoio. Camila, começou a mãe, com a voz trêmula como se tentasse reprimir as lágrimas. Foi tão difícil te encontrar. O pai, sem perder a nitidez, imediatamente começou a trabalhar. Sua voz soava fria e amarga. Estou sendo acusado injustamente, entendeu? Pedi ajuda ao marido da sua irmã, mas esse golpista só pensava em ganhar dinheiro. Agora nos expulsaram. Precisamos da sua ajuda. Olhei para eles, sentindo raiva e descrença rodopiar dentro de mim. Ajudar? Depois de todos esses anos, quando eu fui deixado sozinho, exilado, e eles não chegaram. E agora que o mundo caiu sobre eles, eles vieram até mim com demandas. Não temos mais a quem recorrer, acrescentou a mãe com a voz suplicando. Pensamos que poderíamos ficar com você. Quase ri do absurdo da situação. Eles me rejeitaram quando eu escolhi minha vida, minha felicidade, e agora que o mundo deles entrou em colapso, eles vieram me pedir ajuda? Fica comigo? Eu perguntei, minha voz estalando de raiva acumulada. Depois de tudo o que aconteceu, você deixou claro, eu não sou mais sua filha. O pai corou, seu rosto se encheu de raiva e seu velho caráter se inflamou novamente. Você nos deve, Camila. Depois de tudo que fizemos por você. Respirei fundo,
tentando me manter à tona nesse turbilhão de emoções. Não disse com firmeza, sentindo o aperto de Jake em minha mão apertar. Não te devo nada. Você me expulsou porque eu escolhi ser feliz. E agora, depois de todos esses anos, você quer vir aqui e fingir que somos uma família de novo? Mamãe começou a chorar alto, atraindo a atenção das pessoas ao redor, criando cada vez mais uma cena. Você é ingrato. Ela gritou em meio às lágrimas. Nós te demos tudo. Olhei para ela, suspirei e disse baixinho. Não, mãe, eu não sou ingrata. Só estou livre. Você fez sua escolha e agora tem que conviver com ela. Saímos e ouvi meu pai gritando algo atrás de nós. Jake se aproximou silenciosamente dos guardas para que eles se certificassem de que meus pais não viessem mais aqui. Os meses seguintes foram cheios de paz e amor ao recebermos nosso filho em nossa família, um novo começo que trouxe luz e esperança.